Josemir, Mas bem, olha, meu sincero agradecimento por você ter aceitado participar dessa live, desse diálogo. Acho que vai ser bastante enriquecedor. E eu quero, só de antemão, eu fiquei muito curioso para conhecer o projeto, mas vou ser sincero com você. Eu procurei me controlar, porque assim, depois do nosso diálogo, eu vou visitar a página, porque eu acho que as minhas dúvidas são dúvidas de muitas pessoas e eu quero aprender com você e entender o projeto com você. Então eu achei que seria mais rico dialogar e entender do que eu primeiro ir pesquisar, olhar, né, para estabelecer esse diálogo. Então foi proposital, eu procurei segurar um pouco essa ansiedade de conhecer o projeto, porque eu quero aprender muito com você. E já de antemão, quero pedir para você se apresentar, para as pessoas conhecerem você, o seu trabalho. ok. Eduardo, eu que agradeço o convite. Obrigado a todos que estão assistindo a gente, né, na live. Eu sou arquiteto, urbanista, tenho formação em desenho industrial, fiz uma pós-graduação em sistema de gestão integrada, que ela envolve qualidade, meio ambiente, responsabilidade social e segurança ocupacional. Fiz técnico em publicidade e técnico em segurança do trabalho. E sou pai do Miguel, né, uma criança que tem síndrome Down. Né, então, essa é a minha formação. Uhum. E você idealizou um projeto chamado Estação Down. Isso, estação Down. Então, assim, só para vocês entenderem, né, no Brasil, estima-se que a cada 700 pessoas que nascem, uma tem síndrome de Down. E, assim, antes, se acreditava que as pessoas com síndrome de Down, ela tinha uma inteligência emocional, né, severa. Né? E agora, já sabe que não é nada disso. Na verdade, eles têm capacidade de se desenvolver, mas depende de algumas questões. Uhum. E essas questões vai desde estímulos até a criança, você tem que dar um estímulo precoce para a criança, para que ela consiga se desenvolver. Também tem a questão do ambiente em que ela está inserida, ambiente familiar, social, escolar. Também é muito importante esse ambiente também no desenvolvimento da criança. E também tem a questão do incentivo que ela tem das pessoas à sua volta. Então, assim, é muito importante esse incentivo que as pessoas dão. Porque, assim, na verdade, quando você fala em ambiente familiar, por vezes, se o pai, ou a mãe, ou quem está no ambiente, ela não tem uma tranquilidade para desenvolver a criança, acaba que ela não consegue ter o desenvolvimento como deveria ser. Né? Então, esse projeto, Eduardo, ele veio nessa questão de... Eu vou falar, assim, eu não entendo muito sobre essas questões de síndrome de Down, vou falar mais do meu olhar de pai. Né? Uhum. Então, assim, quando eu fui fazer o projeto, esse projeto levou aproximadamente 2 anos para desenvolver. Ele já veio de algum tempo, pensando como seria feito, porque, na verdade, a minha ideia era levar ajuda para quem precisasse. E eu tive muita dificuldade com o Miguel, né, assim, no desenvolvimento dele. Quando o Miguel nasceu, o médico que nos atendeu, ele falou: pai, o seu filho ele tem síndrome de Down, ele vai ter algumas dificuldades, mas ele vai fazer tudo. Então, assim, ele vai demorar para andar, vai demorar para falar, mas na verdade você está tranquilo que ele vai fazer tudo no tempo dele. E aí o que acontece? Quando o Miguel começou a crescer, né, a gente começou a dar os estímulos para ele, desde muito cedo, né, de praticamente recém-nascido, fazer os estímulos para ele, e eu via que ele não andava, né, como a maioria das crianças com síndrome de Down tinha hipotonia. Então, e aquilo me afligia muito de ver que as outras crianças, as crianças com
9, 10, um ano, já andavam e o Miguel não. E o Miguel foi andar com 1 ano e 9 meses, na verdade. Né? Apesar de fazer muita fisioterapia, ele demorou para andar. E uma questão que o médico me disse na época é assim, Deusemi, você imagina, você, assim, aqui São Paulo, capital, que tem recurso para dar esses incentivos para o seu filho. Agora você imagina uma criança nascida no interior, num local mais afastado, que os pais não têm condições de oferecer o que você vai oferecer para o seu filho, como que seria o desenvolvimento dessa criança? Então você é um privilegiado. E pensando nisso, foi que eu decidi fazer esse projeto, para que outras pessoas também, né, pudessem olhar o nosso site lá, ver a página, e verificar o que a gente tem de atividade. Porque o projeto, ele fala que a nossa questão aqui é o desenvolvimento das crianças, né, com síndrome de Down, por meio de atividades lúdicas, populares e pedagógicas. Então, essa foi a questão que eu pensei em fazer. E aí vieram outras pessoas envolvidas também no projeto, que hoje me ajudam, que eu só tenho a agradecer também. Porque, assim, eu coloco lá as atividades, né, como a criança faz para ter um vídeo lá, Eduardo, por exemplo, que é uma atividade que é um copinho, que tem um canudo, e você assopra a luzinha. Então, essa atividade é uma atividade orofacial, né? Então, na verdade, assim, a criança quando assopra, a criança com Down, quando ela tem hipotonia, ela faz uma atividade de fortalecimento dos músculos da bochecha, da língua e do lábio. Uhum. Então, isso vai ajudar com que ela consiga falar no futuro. Então, assim, para uma criança que não tem essa hipotonia, por exemplo, é o que eu coloco lá, né? Essas questões, qualquer um pode assistir o vídeo, pode brincar com a sua criança. Se a criança não tem hipotonia, para ela é uma diversão, vai ser uma diversão. Mas para quem tem hipotonia, é um exercício, vai ajudar de alguma forma no desenvolvimento da criança. Então, assim, eu passei por muitas questões com o Miguel e de atividades que eu achei que eram importantes de eu colocar no site. Porque, assim, quando a gente pesquisa essas brincadeiras, as atividades pedagógicas, populares, você percebe que eles fazem para a criança que não tem esse tipo de condição. São crianças ditas normais, né? Não sei se o nome técnico ou científico é esse, mas, assim, você não encontra nada voltado especificamente para uma criança com síndrome de Down. Você tem vídeos que, assim, falam de escolas que fizeram alguma tipo de atividade, e aí lá tinha uma criança com síndrome de Down que eles aproveitaram para fazer essa atividade para a criança. Mas não foi feita específica para ela, entendeu? Então, o que eu quero mostrar é que, assim, que a criança, ela pode sim fazer essas atividades. Né? Então, e mostrar quais são os benefícios que os cuidadores têm ao fazer essa atividade. E as respostas são muito espalhadas. Né? Você acha uma coisa aqui, outra ali. Então, a ideia do site é concentrar o maior número de informação possível. E, assim, e aí eu conto também com a ajuda de outras pessoas que vejam o site, que mandem as suas histórias, que façam também lá as atividades e me falem como está sendo essa atividade com seus filhos. Né? Porque para a gente é importante a gente até melhorar o site também. Uhum. Eu acho de muita sensibilidade a sua proposta, né? E você trouxe uma questão aí, você falou assim, não sei se tecnicamente, né, as outras crianças normais, essa questão da normalidade é uma construção cultural e histórica pós-revolução industrial. Eu acho importante as pessoas que estão acompanhando a nossa live ter consciência disso.
Tem um autor que eu gosto muito, e ele é médico e filósofo, chamado George Canguilhem. E ele vai dizer que todo organismo, ele se constrói dentro da sua normalidade. Entende? Então nós somos singulares e todo organismo é normal. Porque se ele não for normal, nós vamos a óbito. Né? Entretanto, se construiu historicamente um padrão de normalidade para ser aplicado às existências humanas. E é aí que nasce todo o preconceito, né? E essa concepção de que normalidade é quem se encaixa dentro de um tempo de produção de atividades ou quem desenvolve determinadas habilidades. E eu costumo usar como exemplo, em relação a isso, a questão da dislexia, né? A dislexia, ela é um problema em sociedades em que se trabalha com a concepção de escrita. Porque, por exemplo, quando você não tem a cultura escrita, não existe dislexia como anormalidade. Porque a letra não tem função nenhuma na cultura daquela comunidade, daquele povo, entende? Entendi. Então, assim, né, se as pessoas começassem a pensar um pouco mais, de forma mais ampla, a gente começaria a entender que existem anormalidades dentro dessa construção médico-clínica que foram construídas culturalmente com intenções econômicas, e a gente chama isso de indústria cultural, né, da anormalidade. Quer dizer, não se encaixou, é anormal. Se encaixou, é normal. Mas isso é muito relativo. Né? Por isso, quando você disse assim, eu vou trazer meu olhar como pai, o olhar de um pai, o olhar de uma mãe, é muito mais enriquecedor, porque você tem um contato direto e você acompanha o desenvolvimento, você acompanha o crescimento, você acompanha os momentos, do que muitas vezes alguém que tem um puro olhar técnico imbuído de preconceito que foi construído cientificamente, uma pseudociência. Quando eu falo pseudociência, porque eu faço parte de um movimento que procura, que luta pela despatologização da condição humana. Né? São singularidades humanas. Então a gente não pode, a IUSO não pode mesmo, a gente não pode, em pleno século XXI, continuar dizendo que é normal o que é anormal. Sim. Nem a escola, nem a medicina, nem a família, nem a religião. Né? Concordo. E eu tenho até para te mostrar uma coisa aqui. Fala. Pode falar, Josemiro. Por favor. Então, Edu, essa questão de preconceito, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, só um instantinho. Aqui entrou uma ligação aqui. Essa questão de preconceito, até assim, né? Pelo que eu percebo, que o preconceito vem do adulto mesmo, não vem nem da criança. A criança não tem preconceitos. Eu vejo assim, porque a ideia do site também é essa também, é aproximar as pessoas para que isso acabe. Porque, na verdade, assim, acabe, não digo, né, mas diminua. Porque, pelo que eu percebo, assim, no caso da minha experiência com o Miguel, teve já questões da gente ir em algum parque, assim, para levar o Miguel para se divertir e tal, antes de pandemia, tudo. E tem mãe que acolhe a criança, chama para brincar com seu filho, mas tem mães que não, que tem receio do filho chegar perto da criança com Down, porque acha que a criança vai bater, que vai fazer mal, né? Então, assim, a ideia do site também é que outras pessoas entrem e conheçam um pouco dessa relação também, né? Porque, na verdade, você tem muito preconceito até de escolas também, né? Pelo que eu percebo, assim, da experiência com o Miguel, a Serena, ela sempre foi uma pessoa, assim, fora do normal, assim, em termos de inteligência, né? Sempre falou muito cedo. E o que acontece? Nós fomos na escola uma vez que a coordenadora pedagógica lá andou com a gente lá para mostrar a escola, tudo. E a Serena começou a ler, né, algumas coisas lá, e ela muito pequena. E a pessoa achou curioso e chamou um outro professor e falou, olha, ela consegue ler. Ela falou assim, como assim consegue ler no tamanho dela, na idade dela? Aí pegou uns livros lá e a Serena realmente leu para ele e tudo. E aí ficaram fascinados, falaram assim, não, pode fazer matrícula dela aqui, né, tá tranquilo.
E aí, quando chegou, a Simone perguntou, mas e depois então eu posso também, já que assinando isso daqui, eu vou colocar também o Miguel. Quando falou no Miguel, que a menina, a coordenadora pedagógica, olhou para a cara dele, falou assim, espera aí, vou te chamar a diretora. A diretora veio, olhou para o Miguel, aí falou, ó, mãe, ele pode se matricular aqui se ele for uma criança boazinha. Se ele for bonzinho, ele pode se matricular aqui. Então, assim, você vê que tem muito preconceito aí velado, que, na verdade, eles não podem dizer que não vai matricular a criança. Mas também eles se dão a entender que não é para matricular a criança lá, né? Então, assim, esse projeto, eu espero que, assim, que pessoas como ela vejam, conheçam o projeto, porque a ideia é colocar muita informação lá para o desenvolvimento de criança, de uma forma lúdica, leve, né, de aprendizado, e que ela consiga ver e, de repente, implantar isso na escola dela também. Ela vê que a criança com síndrome de Down, ela tem essa condição de aprendizado. Então, a ideia é não só para os cuidadores, né, que eles possam olhar lá as atividades, fazer com seus filhos, né, pais e cuidadores, né, fazer com seus filhos, como também para escolas também, né, que possam olhar e tirar um pouco desse material e colocar também, né, como aprendizado para essas crianças. Uhum. Porque eu vejo aqui onde o Miguel estudou, por exemplo, a escola lá foi super prestativa, acolheu ele muito bem, né, a Sônia até comentou da professora Nayara, que foi um anjo na vida do Miguel, e ela fez de tudo para a melhoria da condição do Miguel, enquanto aprendizado. Mas depois dela, teve outras lá que não tiveram esse mesmo, né, empenho, né, e às vezes também até por não conhecer também. Aí agora tem uma professora lá, que é uma sala itinerante, que ela chamou, que é justamente para poder fazer essa atividade com crianças especiais. Então, assim, ela sempre manda, semanalmente, uma atividade que o Miguel fazer. Né? Então, assim, eu só acho bom ter feito agora, eu acho uma pena ter sido agora, né, na época de pandemia, numa época que o Miguel já está para praticamente sair da escola, né? Dessa escola para ir para uma outra. Mas, assim, eu espero que, assim, a ideia, depois também do projeto, aí eu levar junto com... Porque o projeto, ele não é feito só por mim, né? Eu sou idealizador do projeto, mas eu tenho alguns profissionais também que me auxiliam nas atividades. Então, quando eu coloco uma atividade lá, eu busquei orientação do profissional, que falou para que serve a atividade, o que vai desenvolver a criança e como tem que ser aplicada. Então, assim, tem toda uma ajuda, né, pedagógica, eu tenho psicopedagoga, tenho uma fono também que me ajuda. Então, assim, essas questões que eu coloco lá são todas elas dentro de critérios profissionais, entendeu? Não tem nada que eu fui lá de curioso, porque às vezes a pessoa pode falar, não, mas assim, o que uma pessoa formada em arquitetura está fazendo, colocando os vídeos lá? Né? Então, assim, eu estou colocando, mas eu tenho a ajuda de muita gente que é da área aí, que cuidam de pessoas, de crianças com síndrome de Down, que me dão esse suporte para poder fazer uma coisa bem feita e que possa realmente ajudar no desenvolvimento aí, né, das outras crianças. Eu dialoguei com o professor Gabriel Lopes, que é reitor da Logos University, que é uma instituição que começou suas atividades aqui no Brasil recentemente, mas ela é uma universidade da Flórida, fica em Miami, exatamente. E nós falamos exatamente sobre essa questão que você trouxe, Josemir, né? De que o Brasil, em nível de cultura e formação, ele ainda é muito ligado às questões burocráticas da expedição de um diploma ou de uma formação específica. Enquanto que muitos países, eles procuram se atentar ao saber fazer, né, e a certificação é uma consequência desse saber fazer. Por que eu estou falando isso? Porque, óbvio, talvez as pessoas não entendam o que eu vou falar, né? Aqui a gente vai, como se a gente fosse subindo degraus, e esses degraus fossem acadêmicos, consolidando o nosso saber, o que não é uma verdade. Eu costumo usar como exemplo
a minha avó, né? A minha avó, ela olhava uma toalha de crochê e ela, de imediato, sabia matematicamente como ela tinha que reproduzir aquele ponto. Eu nunca tive aquela habilidade. Então eu segui o caminho acadêmico. A minha avó seguiu esse caminho do artesanato e a inteligência dela para colocar aquilo em prática é algo que eu nunca tive, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a nossa vivência, a nossa experiência constrói o nosso processo de inteligência também. Então, as pessoas, às vezes, elas podem, de fato, questionar, ele é arquiteto, por que está trabalhando com essa questão? Porque você tem um conhecimento dessa vivência, dessa relação direta e a experiência do dia a dia, não é? Com uma criança Down. E essa sua inteligência, porque a inteligência é poder interleger, ler as informações que você tem dentro de você, né? Talvez não seja perceptível por ninguém que faça, de repente, um curso de especialização de educação inclusiva. Porque ali ele vai ter várias teorias, técnicas e a sensibilidade para o trabalho cotidiano. Se não existir, não acontece. Né? Então, eu acho que assim, é muito rico o que você está trazendo, porque essas informações, elas são compartilhadas com pessoas que querem também entender como isso se dá no aspecto emocional. Entende? Porque para você trabalhar, e aí não é uma criança da outra, estou falando assim, para você trabalhar com qualquer criança é necessário que exista uma relação afetiva. E afetividade é uma palavra que eu gosto muito de trabalhar com ela, porque assim, afetividade é a capacidade que nós temos de afetar o organismo do outro significativamente, provocando reações nesse outro, sejam essas de aprendizado, sejam essas de transformação pessoal, né, de acúmulo de informações. Isso é afetividade. E muitas vezes o que falta nas pessoas é essa percepção do afetivo, como eu afeto o outro organismo, provocando nele transformações significativas. E essas atividades que você traz, que você está me relatando, elas provavelmente trazem esse grau de afetividade. Né? E algo que me chamou a atenção também foi quando você disse, né, havia uma preocupação, seria bater na outra criança. Gente, toda criança, em algum momento, quando ela está brincando, quando ela se irrita um pouco, ela vai brigar com o coleguinha e vai bater em algum momento. Isso faz parte do processo de desenvolvimento da criança. Em algum momento ela vai morder, em algum momento ela vai beliscar, em algum momento ela vai fazer birra. São crianças. Isso é verdade. E assim, e é isso que eu quero buscar, né? Porque essa igualdade, porque o pessoal vê muitas diferenças, mas não vê a igualdade. Né? Então tem muito de igualdade nessas crianças, né? Porque assim, só para falar um outro episódio também, que eu estava num clube, um parque aquático com a família, e aí veio uma bola, o Miguel pegou a bola, e aí, só que quando foi devolver a bola para a mulher, antes da mulher pegar a bola do Miguel, né, ela já foi puxando a bola. E assim, são questões que assim, você não sabe muito como fazer, né, como reagir numa questão dessa. E aí, o que eu quero agora é justamente essas questões, né, de proximidade. Eu tenho o projeto Ação Down, ele tem um projeto também dentro do projeto, né, que quem está me auxiliando é um amigo meu chamado Marcelo Dias. E então, assim, é um projeto que nós estamos fazendo dentro do Estação Down, que ele vai ser também só pós-pandemia. Que são brinquedos eletrônicos, né, que vai ter, só para citar alguns exemplos, vai ter um percurso. Então, assim, eu vou fazer o primeiro aqui em casa com o Miguel, e depois eu quero fazer isso com outras crianças, né, arrumar um espaço, que os pais possam levar a criança lá para fazer essa interação. E esses jogos eletrônicos, assim, você tem como se fosse aquele... um joguinho randômico que tem umas luzes. Né? Então, são 4 luzes que ela acende
de forma randômica e tem uns botões na frente das cores das luzes que acendem. Então aí ele aperta a luz correspondente e se ela acertar, assim, eu vou colocar 3 vezes, né, eu tenho que ainda verificar com a psicopedagoga, com a pedagoga, o que elas acham, né? Mas assim, conforme ela apertar, como se fosse aqueles gênios, né? E aí, se ele acertar a sequência, aí abre uma gaveta, ele ganha um brindezinho a princípio, ou então pega uma peça no quebra-cabeça, que no circuito ele vai ter lá uma parte que é ele andar em linha reta, aí depois ele anda em zigue-zague, que vai com outra atividade, que ele chuta uma bola, que ele acertando o gol, aí vai falar algumas palavras lá de incentivo, né, que aí sempre que ele fizer algum tipo de atividade, ele ganha a peça, ou ele ganha algum brinquedinho para poder ter um incentivo, e aí ele tem uma outra que é uma brincadeira de encaixe, se ele encaixar certo também, aí ele vai falar alguma coisa, abre a gaveta, catou a peça, essas peças vão um quebra-cabeça, que pode ser, por exemplo, animais da fazenda, né, que aí ele aperta o botãozinho lá e vai fazer o barulho do animal. Então, assim, são questões que vai trabalhar a motricidade, né, questão que trabalha raciocínio, lógica. Então, nós estamos desenvolvendo ainda para fazer essa atividade e depois também levar para as escolas, né, para associações que se interessem. E a ideia é trazer não só a criança com Down, mas também outras crianças também que possam participar e ter essa interação, né? Porque, assim, pelo que eu vejo, eu também, antes do Miguel, pode ser que eu não tive ninguém próximo a mim que tivesse síndrome de Down, né? Ou autismo, ou sei lá o que fosse, né? E aí também, de repente, eu não saberia como tratar essa pessoa, né? E assim, e a criança, você vê que a criança, quando eles estão juntas, elas não fazem esse tipo de diferença. Então a ideia é que quando elas cresçam, né, realmente elas não têm essa diferença, não vai ter mesmo, porque elas já cresceram com as crianças que têm Down, né, ou que tem algum tipo de, né, ou tipo de, né, ou seja, autismo, ou cadeirante, né? Então é isso que eu quero que seja feito, né? Mas assim, esse projeto é um projeto que vai ser só pós-pandemia. Né? Por enquanto, estamos só elaborando, né, comprando as peças para poder montar. Você fez um comentário logo no começo do nosso diálogo sobre a hipotonia do Miguel, né? Sim. Essa é uma característica, isso foi apresentado pelo médico, é uma característica do Miguel, ou segundo o médico, essa é uma característica de todo ser humano Down? Não, são umas crianças com Down, é isso mesmo. Elas nascem com essa característica de hipotonia. Né? Aí, por isso que tem que fazer umas atividades, né, para poder diminuir essa hipotonia. Né? Mas todos eles, eu não sei se todos, mas a grande maioria nascem com hipotonia. O Miguel ele não tinha movimento nenhum. Você pega ele no colo, ele não tinha movimento no pescoço, no braço, ele era tudo molinho. Né? E aí, para você ter noção, Eduardo, ele fez fisioterapia por um tempo, por muito tempo, desde pequenininho, né, desde assim, recém-nascido praticamente, e depois quando ele começou a andar, né, com 1 ano e 9 meses que ele foi andar, e ele fazia em 2 locais diferentes, né, na fisioterapia. Ele fez mais 1 ano ainda para poder ter mais equilíbrio, né, então ele assim, foi muita fisioterapia, né. Então, assim, fora isso, ele fez também natação, né? Antes da pandemia ele já fazia natação, ele faz um curso para desenvolvimento intelectual, né? Ele fez jiu-jitsu uma época também, terapia ocupacional. Então, assim, a gente procura colocar vários estímulos, porque, assim, eu acho que a minha preocupação pode ser de muitos pais também, né? Nessa questão de desenvolvimento, porque, assim,
eu tenho o Miguel e a Serena é minha enteada, né? E assim, a minha preocupação é que assim, eu não posso falar para o Miguel, para a Serena, tomar conta do Miguel quando ele for maior. E eu não posso também, nem se fosse filho meu, falar isso para... Eu não posso dar essa responsabilidade nem para Serena nem para ninguém, né? Do Miguel, eu tenho medo de amanhã eu vier a faltar, a semana também, e o Miguel, como é que nós vamos fazer? Então essa minha preocupação pode ser preocupação de muitos também, né? Então a ideia que eu tenho desse projeto é que o Miguel ele se desenvolva, não só o Miguel, mas as outras crianças também com síndrome de Down, né? Elas consigam se desenvolver de modo que elas se tornem aí uma pessoa, né, que possa fazer as coisas com autonomia, né, que não tenha tanta dependência, né? Uhum. Então é isso que eu espero, né, do Miguel, e isso que eu espero das pessoas também que visitem o site lá, né, que ela dando esses estímulos. E assim, é importante, Eduardo, dizer que assim, eu não estou dizendo lá no site também que essa questão aí ele vai fazer, a criança vai se desenvolver, vai ficar tudo bem. Não é isso que eu estou dizendo. Que não precisa procurar médico nenhum, né, especialista. Ele vai ter que sim ter acompanhamento médico, procurar os especialistas lá também, né? Mas lá no site eu complemento, na verdade, de estímulos que ele pode dar para o filho dele. Então, com esses complementos desses estímulos, eu espero que a criança ela ganhe autonomia suficiente para fazer as coisas sozinha, né? Não depender de ninguém, ou se depender o mínimo possível, né? Porque antes eu pensava, né? Não sei se é só eu ou se as pessoas pensam assim também. Não, então, Simone, eu quero ter outro filho, porque eu só tenho o Miguel, amanhã se eu tiver um filho, vai cuidar do Miguel. Eu não posso pensar assim. Não posso pensar em querer ter alguém que cuide do Miguel. Eu tenho que pensar que ele tem que ter autonomia suficiente para fazer as coisas, né? Então, é isso do projeto lá, é isso que eu espero, que as pessoas entrem lá, façam as atividades, façam os exercícios para dar autonomia, para que eles possam fazer, né, as coisas sozinhos, sem que ninguém, né, esteja tão próximo dele, né? Próximo vai estar sempre, mas assim, com mais autonomia possível, né? Uhum. É isso que eu espero. Você tem um retorno das pessoas sobre algumas questões que são vistas no seu projeto? As pessoas te dão um retorno? Olha, eu fiz isso em casa ou então na escola e deu certo ou não deu certo? Porque se existe uma questão que eu acho bastante complicada na escola, e eu vou compartilhar com todos que estão acompanhando a nossa live, muitas vezes os professores acreditarem que tudo tem que dar certo, sendo que os médicos já são mais desprendidos dessa questão. A medicina também é experimental. Vamos fazer fisioterapia. Não deu muito certo, não deu retorno para essa criança. Então vamos fazer equinoterapia. A equinoterapia deu um retorno positivo naquilo que se espera, né? Equinoterapia não deu, vamos fazer musicoterapia. E normalmente os professores se cobram, né, muito, ao invés da experimentação, que é tempo-resultado, o que é muito negativo para aquilo que se chama de educação inclusiva. Porque uma atividade aplicada, os pais, me corrija se eu estiver errado, eles não querem, muitas vezes, que a criança, né, ela apresente resultados, nem que o professor diga, deu certo, foi maravilhoso. Não, ele quer ver a preocupação e a dedicação desse profissional, o acolhimento desse profissional, como se faz com toda e qualquer criança, né, e que ela também aprenda junto. Eu acho que para um pai deve ser muito satisfatório, inclusive quando o professor diz, olha, eu quero aprender junto, eu vou experimentar junto. Eu vou falar por quê. Eu tive um aluno na segunda série, quando eu trabalhava no estado, numa escola de zona rural, que ele tinha o laudo, né, apresentado na secretaria da escola com síndrome de Martin Bell. Então é aquela criança que tem as extremidades do corpo maiores do que aquilo que se espera dentro da idade dela. A língua, as mãos, os pés. E uma vez, né, não vou falar quem foi, mas dentro da escola disse para mim, você não dá livro para ele que ele rasga.
E eu fiquei pensando, bom, dou aula de hora da leitura, não vou dar livro para ele, como? Se todas as crianças recebem um livro. Dei o livro. E de fato ele começou a rasgar a página. Entretanto, eu me aproximei dele e percebi que não é que ele rasgava o livro. Ele, na coordenação motora fina, para virar a página, ele não conseguia colocar a força necessária para virar a página. Então ele acabava puxando a página e rasgando a página. Então foi um trabalho, inclusive, se essa é uma habilidade necessária para que ele comece a desenvolver a leitura também, porque ele vai ter acesso a livro, né? Como professor eu tive que me sentar ao lado dele, ir virando a página, mas óbvio que para ele desenvolver essa habilidade que parece que não faz sentido nenhum, mas faz porque as crianças abrem livros e leem livros, ele rasgou uns 4, 5 livros. E essa mesma pessoa falou para mim, mas o livro é de todas as crianças. Eu falei assim, mas o livro é dele também e é mandado pelo Estado. E se isso vai permitir que ele desenvolva uma habilidade, então ele vai rasgar livros. E eu coloco isso no relatório, se o problema é esse, pronto. Porque ele tem o direito de desenvolver essa habilidade. Por mais que você ache simples, é como todas as crianças. Óbvio que, depois de 6, 7 meses, ele estava virando a página do livro, sem rasgar livro. Né? Agora, é difícil também, dentro de um processo burocrático, muitas vezes você explicar para quem é seu superior que isso faz parte de etapas de processos de aprendizagem. E o material que está na escola é para ser usado. Livro não foi feito para ficar em biblioteca da escola. E se for necessário a criança pintar, rasgar, rabiscar, sim, porque as pessoas têm tanta preocupação ao livro na biblioteca da escola. Ok, depois fica cheio de caruncho, velho, ninguém leu, ninguém usou, e vai para onde? Então que seja usado, né? Que seja sujado, que seja pela criança, mas que ela tenha essa intimidade com o livro e que ele seja um recurso didático. E, óbvio, teve resultado. Aí, quando teve resultado, aí foi uma alegria, né? Aí eu fui o professor que fez esse trabalho, olha só. Porque, óbvio, ele rasgava, eu anotava e dizia por quê. Entende? E falta muito essa sensibilidade por parte de algumas pessoas. Né? Entender que todo ser humano aprende, cada qual em seu tempo e em seu tempo segundo a sua singularidade. Então, Eduardo, você falou uma questão aí que, assim, para mim era também muito decepcionante quando eu chegava na escola e na reunião de pais, e a professora chama aluno lá por aluno, fala o que foi feito, quais são as dificuldades encontradas, e quando chega na sua vez, você é o último a ser chamado, e quando vai falar do seu filho, não fala nada, porque não foi feito nada com ele. Né? Então isso, para mim, era muito decepcionante, porque você vai com uma expectativa de que ela vai falar alguma coisa, né? De que ela, pelo menos, tentou fazer alguma coisa. Né? E aí, quando chega lá e você vê que falam de todos e o seu ela não fala nada, é porque realmente ela não tentou. Né? E assim, se pelo menos tivesse feito algo diferente, né? Aí você entenderia que assim, ó, eu tentei fazer, mas não consegui, vamos tentar de outra forma, né? Porque cada um tem uma habilidade diferente mesmo, eu também entendo dessa forma. Tanto que a ideia do site lá é fazer, assim, eu tenho essa atividade lá, que é assoprar a luva, por exemplo, mas eu vou fazer outras atividades, que é assoprar e sair uma língua de um cachorro, né? Assoprar uma língua de sogra, que é um sapinho, entendeu? Então, assim, é que a língua de sogra é um pouco mais dura, então é um pouco mais difícil de assoprar. Se a criança ainda tem uma hipotonia um pouco maior. Mas, como ela for evoluindo, ela consegue soprar, né, essas diferenças. Então, assim, quando você vai na escola, que a professora te chama e não fala nada, é porque ela realmente não tentou, né? E assim, esse projeto, ele é muito novo, né? Eu lancei ele tem um pouco mais de um mês, tem 45 dias aí que está lançado, e assim, já teve, a gente consegue acompanhar lá a visualização do site. Eu fico feliz porque, assim, apesar do pouco tempo, eu vi que já tem mais de 1.200 visualizações, né, no site. Então é bastante visualização para tão pouco tempo. Né? Então, assim, eu até agora não tive nenhum tipo de retorno, mas eu espero que as pessoas me retornem mesmo, né?
Porque a ideia, depois do site, é assim, eu também conseguir fornecer algum tipo de kit para as pessoas fazerem as atividades também. Porque às vezes, porque lá tudo que foi feito, as atividades eu que faço. Então, assim, eu vou, pego, e é tudo material que é fácil de achar. Então, caixa de papelão, caixa de sapato, né, copo descartável, né, canudo descartável, fita adesiva. Então, tem muita coisa que você tem em casa mesmo. Então, a proposta também é essa, para que as pessoas peguem o que tem em casa e consigam fazer atividade com seu filho. Né? Mas a ideia também é que, assim, às vezes a pessoa não tem condição também de comprar, de fazer, né? Então, a proposta do site é depois fazer alguns kits e eles me pedindo, né? Eu preciso, você pode me passar o kit. Aí eu passo e eles fazem lá e me dão esse feedback, né? Como que está sendo feito, o que ele achou da atividade, né? O que ele propõe, ele quer até fazer um filme e me passar para eu ver qual que é a dificuldade dos pais ou do cuidador em relação à atividade, né? Então tem essas questões, o site está muito no começo ainda não tive. Mas assim, eu espero que as pessoas entrem lá realmente e me deem esse feedback para poder a gente ajustar, né? Porque a montagem do site, eu já fiz algumas adaptações, na verdade, porque assim, você às vezes espera-se uma coisa e você vê que não está dando resultado e você acaba modificando para ficar um negócio melhor, né? Então, assim, ele não é um site engessado, né? É um site que as pessoas podem opinar, podem dar sugestões, porque eu estou aberto a sugestões, críticas, para poder melhorar, para que seja algo bom para todo mundo, né? E principalmente para as famílias aí, os cuidadores. Deixa eu fazer um comentário também sobre a escola, né? Que eu considero um problema. Os professores também são vitimados de uma estrutura que muitas vezes não permite que ele trabalhe pedagogicamente. Eu vou dizer por quê. A denominada educação inclusiva, seja ela voltada para pessoas surdas quando é uma escola bilíngue, seja ela voltada, né, à inclusão na escola regular de pessoas Down, cadeirantes, cegos, enfim, toda a diversidade humana, normalmente pede-se que o professor faça trabalhos pedagógicos. Em primeiro momento, é importante a gente pensar, né, que o professor, em seu processo de formação, muitas vezes, ele recebe uma série de informações preconceituosas, dando a ele a impressão de que isso faz parte do processo de inclusão. Eu estava aqui mexendo, porque eu fui mexer na minha biblioteca, só para ter ideia, né? Eu li muito sobre isso em nível histórico. Então, livros que foram publicados na década de 70, 80 e 90 e permanecem ativos quando se fala de educação inclusiva e palavras que entraram no vocabulário da educação sem que as pessoas parem para pensar nesse vocabulário. Por exemplo, o indivíduo excepcional, publicado na década de 80. Já vi esse livro citado em vários trabalhos. Educação dos deficientes mentais. E se fala da pessoa Down como se fosse um deficiente mental. Hoje a deficiência mental ela é contestada. Para uma pessoa ser considerada deficiente mental, tem 10 habilidades que são apontadas e essa pessoa tem que não conseguir desenvolver pelo menos mais de 6 dessas 10 habilidades e colocar sua própria vida em risco. Senão pode ser considerado, né, algo do intelectual, emocional e etc, etc, etc. Eu, particularmente, não gosto muito do conceito de deficiência. Né? Eu trabalho com o princípio de singularidade humana. A educação da criança e do jovem excepcional. E a criança excepcional. E aí tem um aqui, que era distribuído, inclusive, em instituições educacionais, que se chama os 3 R's para o retardado. Então, imagina, né? Isso era distribuído como instrução de professores. Né? Então, vamos pensar. Né? A criança excepcional. Então, assim, são palavras que entraram na literatura da pedagogia e se fixaram. Né? E muitas vezes a gente fala, é preciso um trabalho amplamente pedagógico. Só que aí o professor, ele quer fazer um trabalho pedagógico e olha só,
Para a criança ser matriculada, ela tem que apresentar o laudo. Laudo não é pedagógico. Então também precisa mudar a estrutura, né? Porque é uma estrutura, é uma proposta cuja estrutura não dialoga com a proposta. A educação é inclusiva, mas a estrutura é médico-clínica. E também não estou falando que a pessoa não precisa ir ao médico, não precisa fazer... Não é isso. Todos nós vamos ao médico. Então, a partir da singularidade, se essa criança apresentou hipotonia, sendo Down ou não, ela vai precisar de fisioterapia, equinoterapia. Entende? O que não dá é para patologizar a condição humana e achar que essa é uma característica daquele grupo social e que, né, a partir disso, as concepções se constroem primeiramente por meio do discurso clínico e tudo tem que responder a esse discurso. Entende? E isso é bastante complicado, né? Porque o professor passa a ser vitimado dessa estrutura, porque ele também não consegue fazer, muitas vezes, um trabalho puramente pedagógico, porque a estrutura não permite. O tempo todo ele tem que mandar relatório para psicólogo, para psiquiatra, relatório para, né, entende? Fisioterapeuta, para o médico, para o pediatra. Pera, o trabalho não é pedagógico? Então vamos confiar na pedagogia. Vamos confiar nos professores. Eu digo em nível de estrutura. Né? A Secretaria de Educação precisa discutir essas questões em nível educacional, pedagógico. Bom, né? Porque senão fica antagônico. Né? A educação é inclusiva, mas a estrutura é médico-clínica. Então eu vejo, Eduardo, porque assim, o Miguel pediram alguns laudos dele também na escola. E aí, Sim. assim, eles pedem o laudo, assim, dá a impressão que é para ganhar tempo, né? Porque não sabe o que fazer. Uhum. E aí pede o laudo de QI, pede laudo de um monte de coisa, e aí as pessoas, aí o médica bem coloca, né? O que é, o que tipo de atividade ele tem mais facilidade para que ele se desenvolva, e no final não se aplica nada do que foi colocado lá, né? Porque também ela não sabe como fazer, né? E assim, eu andei pesquisando algumas coisas também, eu percebi que tudo que é colocado sobre o síndrome de Down é tudo muito, assim, antigo mesmo, né? É muito tempo. Uhum. Quando eu peguei lá essa que fala que a cada 700 pessoas que nascem, uma tem síndrome de Down, eu vi num site hoje, na verdade, mas é de 2017, se não me engano, 2010, né? Muito antigo, né? Mas é o que tem de mais atualizado. Então, assim, você vê que realmente precisa fazer algo diferente, um estudo, né, para melhoria até, né, dessa parte pedagógica, porque não tem, né, você percebe a despreocupação, né, só não tem preocupação do Estado, né, o governo, dessas questões. Né, para eles não faz muita diferença, até pela questão de você identificar tanto tempo sem nada atualizado. Uhum. E existe também né, essa cobrança estrutural, muitas vezes, do trabalho do professor, e que provoca nele, ao invés dele acolher, muitas vezes, provoca nele um medo de desenvolver um trabalho com a diversidade humana, porque ele é o tempo todo cobrado dentro de uma estrutura extremamente opressora. É uma estrutura que desumaniza as relações, mas traz um discurso de humanização. Entende? Então, assim, às vezes, por exemplo, sabe, a gente pode até pensar, Josemir, que assim, muitas das atividades que você apresenta, elas possam ser feitas em casa, mas muitas vezes elas não atingem a escola, porque a própria estrutura da escola não permite. Né? E isso de fato, tem que provocar na gente uma indignação. Porque quando a pessoa também não consegue trabalhar, porque ela tem uma influência do medo de não desenvolver, do medo de não construir, do medo de não ser entendida, é a estrutura que está errada, né? É a estrutura que precisa ser mudada. Então, se a educação se declara inclusiva, que de fato, e aliás, a educação inclusiva eu já considero um termo, né, ultrapassado.
a educação ela deveria ser acolhedora. Porque acolher é preparar o ambiente para receber. Né? Concordo plenamente. Bom, e olha, a gente está chegando aqui no nosso tempo final quase. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre, né, o que você espera também com esse projeto, que você também convidasse as pessoas para conhecer esse projeto e depois fizesse suas considerações finais, por favor. Sim. O que eu espero, assim, foi o que eu coloquei lá, né? Eu coloquei lá a missão, né, do nosso projeto. Se tornar uma referência para as pessoas na busca dessas atividades para o desenvolvimento de seus filhos, né? Isso é o que eu espero. Que com o tempo as pessoas realmente entrem lá e consigam achar as atividades, né, que possam auxiliar nesse desenvolvimento. Espero que eu consiga, né, atender aí, né, da melhor forma possível, porque não é nada fácil e assim eu também espero que as pessoas ajudem dizendo, né, entrando no site, verificando o que acha do site, que tipo de informação que eu posso dar que ajuda para ajudar as outras pessoas, né? Então é isso que eu espero, né? Que a ideia depois, se eu conseguir levar isso também, disseminar isso para escolas, né? Estaduais, municipais, particulares também, né? Porque assim, se tem muita escola aí que eu vejo que eles falam de inclusão aí, mas na verdade mais exclui do que inclui e que acolhe, né? Que deve ter esse acolhimento mesmo. Então, assim, na verdade, quando a pessoa passar a ter esse entendimento de acolhimento, eu acho que vai melhorar bastante aí também, né, nessa questão de aprendizado para as nossas crianças, né? Então, assim, eu agradeço aí essa oportunidade, né? Muito obrigado. Espero que quem tenha assistido a live aí tenha ajudado aí em algumas questões e que participe ativamente aí do nosso projeto. E dá o endereço do site para as pessoas também poderem entrar lá, conhecer, anotar. Eu vou divulgar o seu trabalho também, né? Para que as pessoas possam conhecer, participar e entender esse projeto. O nosso site é www.estaçãodown.com, que é estacão down, sem acento, sem nada, né? Então, www.estacãodown.com. Então, esse é o nosso site, aí lá também vocês vão encontrar o e-mail nosso, também, que é estaçãodown@gmail.com. Né? Aí tem o Instagram, tem o Facebook, né? Aí, então, assim, entrem lá, participem, compartilhem, né? Que espero que ajude muita gente aí. Olha, muito obrigado por esse encontro. Eu fico, assim, bastante agradecido quando existem essas iniciativas, porque toda colaboração, né, que abranja e convide as pessoas da sociedade a repensarem as suas atitudes, a pluralidade existente, a pluralidade humana existente, enriquece muito o nosso aprendizado. Então, olha, beijo no seu coração, sinta-se abraçado, e a gente vai continuar papeando aí pelo WhatsApp para a gente trocar ideias e aprender junto. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Lu. Você também um beijo. Um abração. Obrigado. Prazer falar com você. Também. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado aí por terem participado.